o eletroencefalograma, a gente consegue mensurar as ondas que acontecem no nosso cérebro, para dizer se a gente está acordado, se a gente está dormindo e ainda assim que fase do sono a gente está. Se a gente está no sono superficial, no sono profundo ou no sono REM. A gente mede a movimentação dos olhos, a movimentação do nosso músculo, quanto que tem de tônus no nosso músculo, movimentação do tórax, do abdômen, a frequência cardíaca, a oxigenação, os movimentos de perna, o fluxo de ar que passa pelo nariz e pela boca. Então, com todos esses sensores, a gente consegue analisar do ponto de vista qualitativo, ou seja, a qualidade do sono. Se a pessoa está dormindo naquela noite, mas aquele sono está sendo um sono reparador, está sendo um sono de qualidade, se ela está parando de respirar ou não, se ela está roncando, se ela está movimentando inadequadamente as pernas, se está caindo a oxigenação do sangue visto pelo sensor que é colocado no dedo. Prontinho, se precisar de alguma coisa é só chamar, pode ver a posição mais confortável para poder iniciar o seu sono, tá bom? Bom exame! Então, a partir de agora, vocês estão me acompanhando pela central de monitoramento do Instituto do Sono. Eu tô aqui no quarto com os aparatos para medir todos os meus sinais e também com os eletrodos. E a partir de agora, a gente começa o exame, né, propriamente dito. Então, através de toda essa análise que dura uma noite toda, que a pessoa pode fazer no laboratório do sono, ela consegue avaliar todas essas características do sono dela. E a partir disso é possível analisar o que está acontecendo, como a gente pode ajudá-la do ponto de vista médico, a melhorar a qualidade do seu sono, seja por algo respiratório ou algo de movimento que esteja atrapalhando o sono. Então, é um exame simples, indolor, de fácil realização, mas que o paciente vai obter várias informações a partir dessa análise. É um exame importante para entender a gravidade, se há ou não há apneia, a gravidade dessa apneia, se além da apneia tem mais algum outro dado. À medida que dormir se tornou um desafio, o sono também virou um mercado. Relógios inteligentes, aplicativos, sensores e dispositivos prometem medir, melhorar e até corrigir o descanso. Eu gosto bastante de tecnologia, né? E eu acho que a tecnologia ela vai avançando de uma forma que ela pode contribuir muito, né? Para a gente entender o próprio organismo, a gente prestar um pouco mais de atenção, mas existem algumas questões importantes em relação a isso. A primeira é que, até hoje, esses dispositivos eles não são tão precisos assim, se você for comparar com o exame do sono, por exemplo, para identificar a fase do sono, porque a medida que eles fazem é uma medida indireta. Eles avaliam o seu sono não vendo as ondas cerebrais, né, como num exame do sono. Eles avaliam de uma forma indireta, tá? Então, eles não são tão precisos para poder identificar as fases do sono e tem muita gente que se apega a isso. Existem muitas coisas novas, né? A gente sempre está evoluindo, né, numa tentativa de encontrar alguns caminhos para poder melhorar o sono, né? Tanto as linhas de terapia mesmo são coisas que vão evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente tem essa linha mais tradicional, que fala muito de técnicas específicas, né, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Recentemente, algum tempo atrás, também a gente começou a estudar uma outra linha de terapia, que é a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que também traz uma abordagem um pouco diferente. Então, do ponto de vista de linhas de terapia, as coisas vão mudando e trazendo elementos para conseguir corrigir o sono. Do ponto de vista medicamentoso, você também tem medicações novas surgindo, né, que vão ter mecanismos de ação diferentes das outras que existem, sempre com o objetivo de trazer mais elementos. A melatonina ganhou fama como solução rápida para noites mal dormidas. Mas o hormônio do sono não é um sedativo milagroso. Ele atua como um regulador do relógio biológico e funciona melhor em situações específicas. Usá-lo sem orientação pode mascarar problemas mais profundos.
O nosso sono, para a gente iniciar o sono, não existe um botãozinho que a gente liga e desliga no nosso cérebro. Existe um processo de alentecimento cerebral. O nosso cérebro vai diminuindo a frequência das ondas cerebrais até que a gente adormece. Então, é importante ter uma calma suficiente para aguardar esse processo de iniciar o sono, que normalmente ocorre em até 30 minutos. Eu troquei a iluminação do meu quarto para ter uma iluminação mais baixa, ou seja, eu posso usar aquela oficial, mas eu tenho uma iluminação menor para não ter muita luz. Tento evitar as redes sociais do celular, mas é impossível, porque quando você deita ali na cama e fica esperando o sono, toca alguma coisa e a tua vontade de ir ali mexer no celular é maior. Tento não tomar bebidas estimulantes, como café, porque tem cafeína. E uso, por exemplo, a melatonina. Paralelamente tem essa média nacional aí de 8 horas, mas com esse cuidado de que pode variar entre pessoas. Depois, um outro fator importante de se ter consciência é que horas eu preciso dormir. Então, na sociedade, a gente tem aqueles matutinos, pessoas que acordam muito cedo, acordam 4 da manhã, por exemplo, super dispostas e super produtivas, mas que também precisam dormir cedo, assim, 10 horas já está mais que a hora de dormir. O outro extremo disso são os vespertinos, né? Pessoas que não conseguem acordar cedo, não gostam e não são produtivas. Então, pessoas que vão acordar lá mais para o final da manhã, mas que também tendem a dormir muito mais tarde e serem produtivas à noite. Essas pessoas normalmente têm dificuldade de se adaptar à sociedade que não vê muito bem essa característica no geral. E aí você tem a maior parte das pessoas que estão transitando entre esses extremos. Então essa é outra parte importante de você fazer uma reflexão. Qual horário eu durmo melhor e funciono melhor e tentar adequar a sua rotina para caber nelas, né? E aí, por fim, a qualidade do sono em si. Nós temos algumas fases do sono, por exemplo, N1, N2, N3 e REM. A princípio, o N3 é uma fase que o nosso corpo está mais descansado, abaixa a nossa pressão arterial, abaixa a nossa frequência cardíaca, a gente está assim, no momento mais lento do sono. E o REM é uma fase que a gente tem uma atividade cerebral muito, muito grande, é a fase dos sonhos, em que a gente está processando todas as informações que a gente vivenciou ao longo do dia. Cada um tem seu tempo adequado, né? Eu brinco sempre que o mito das 8 horas, né? 8 horas é a média da população no geral, tá? É um número que a gente tem que ter como referência, como base, sim. Mas nem todo mundo precisa de 8. Tem pessoas que precisam de um pouco mais e tem pessoas que precisam de um pouco menos, tá? É individual isso. Não existe uma forma milagrosa de se corrigir isso, mas de forma geral, uma boa higiene de sono, exercício físico são coisas que podem ajudar a melhorar a qualidade de sono. E por fim, é saber se você tem ou não algum distúrbio de sono que está prejudicando a qualidade do seu sono, começando pela higiene do sono, né? Acho que esse é um conjunto de hábitos e atividades que favorecem uma boa noite de sono. E eu tenho certeza que boa parte do que eu vou falar não é tão simples de se colocar na prática. Eu mesmo não sou uma pessoa com uma higiene do sono perfeita. Mas é importante as pessoas terem consciência disso e tentar implementar na medida do possível na rotina delas, né? Então, primeiro, acho que eu diria da preparação para o sono. É legal evitar certas coisas antes da hora de dormir. Por exemplo, exercício físico. Apesar do exercício físico ser ótimo para o sono, tentar evitar de fazer próximo ao horário de dormir. Outra coisa é a ingestão de substâncias estimulantes, como por exemplo o café. Então, quanto mais você ficar sem cafeína antes da hora de dormir, eu estou falando até de um período de 10 horas antes de dormir, você está ajudando o seu corpo a limpar de cafeína e favorecer uma noite de sono. Depois, acho que em relação ao ambiente, o ideal é você ter um quarto tranquilo que você associa a descanso. Então, tentar ao máximo evitar de levar problemas e trabalho para o quarto. Aquelas pessoas que levam o computador e ficam trabalhando na cama, é completamente desrecomendável. A ideia é deixa os problemas para fora do quarto e use o quarto para descanso, para que o seu corpo associe aquele lugar a descanso. Também, falando aí de computador e telas, a ideia é minimizar
totalmente o uso de telas uma hora antes de dormir, por exemplo. Mas em relação à questão luz, nós temos que entender que nós somos um cérebro de 10 mil anos de evolução da espécie humana, que até então a gente entendia que luz é dia e escuro é noite. Tá? Então esse cérebro ele foi adaptado dessa forma para que a gente dormisse no momento de escuro, ficasse acordado no momento de claro. A luz, ela diminui a produção de melatonina. Uma boa cama, e se você consegue começar a mandar mensagem para o seu corpo através de atitudes, que aquele momento é o momento onde você vai começar a desacelerar. Então, se eu estou trabalhando e levo o celular para a cama, ou levo o computador, ou estou vendo alguma coisa que me gere tensão, vai me gerar esse estado de alerta, né? São elementos que vão te prejudicar na hora do sono. Eu sempre recomendo para os meus pacientes ali mais ou menos umas 2 horas antes do horário que você deseja dormir, você tem que começar a tomar um pouco de cuidado, né, com a exposição a telas e à luz. Né? E por que 2 horas? Tá? Porque a nossa melatonina, que é o hormônio que sinaliza para o nosso organismo que está na hora de dormir, ela começa a ser produzida mais ou menos umas 2 horas antes do horário que a gente sente sono. Isso em condições normais. O que acontece na realidade é o contrário. As pessoas levam as telas para a cama, continuam vendo conteúdos que estimulam emoções, ou continuam conteúdos que geram muita alegria, muita empolgação, ou conteúdos de tensão, ou notícias ruins, enfim, e leva isso na palma da mão, muitas vezes, para a cama. Isso vai fazer com que você continue hiperconectado, inclusive na hora de descansar. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ingere ao longo do dia, cafeinados, que estimulam a nossa vigília a se manter acordado, para que à noite a gente tenha uma qualidade, um início de sono de uma forma mais espontânea. Além disso, idealmente, esse ambiente deveria ser, o ambiente de sono, o quarto, deveria ser um lugar tranquilo, com pouco ou nenhum ruído sonoro, que esteja numa temperatura confortável e agradável, e que você, a princípio, possa estar sozinho, né? Algumas pessoas acabam morando com várias pessoas e o sono de uma acaba atrapalhando a outra. Você tem que ir construindo uma rotina que favorece um relaxamento, isso eu acho bastante importante. Então, tirou as telas, né? Tirou coisas que te estimulem muito, você tem que começar a construir atividades e tentar fazer mais ou menos isso na mesma rotina, ou seja, na mesma sequência, para que seu cérebro também consiga entender que no final daquela sequência você tem intenção de dormir. Você pode, às vezes, colocar, né, que eu falei, uma leitura, você pode fazer algum exercício de relaxamento, você pode fazer uma meditação, às vezes você preparar, né, um chá, por exemplo. Então, assim, você vai construindo coisas que vão favorecendo o seu relaxamento para você não depender, né, de telas ou não depender de alguma coisa que você que te estimule muito ou que prejudica a produção natural da melatonina, que é o hormônio do sono. E uma outra coisa que é muito interessante com autoconhecimento, eu prestar atenção e autoobservação no meu corpo. Como é que está a qualidade do meu sono, se eu estou respeitando as minhas pausas, se eu estou literalmente conseguindo, na hora de descansar, abrir mão de tudo aquilo que me gera estímulo. Então, essa hipervigilância, essa hiperconectividade, ela não vem de nada. Ela vem de uma construção do meu dia a dia, da minha semana e do meu estilo de vida. Se a pessoa quiser trabalhar em home office, ela tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, ela tem que se expor à luz de manhã, ela tem que reduzir a intensidade de luz à noite, porque esse é o principal sincronizador do nosso relógio biológico. Apesar de estar em casa e ter muita flexibilidade, ela precisa ter horários regulares para as refeições, ela precisa ter horários regulares de treino também, então é importante ela treinar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, tá? Porque isso é o que ancora a rotina e faz com que o relógio biológico ele consiga entender que o dia é dia e que a noite é noite. Isso é super importante.